Fala aí, gurizada medonha, vocês estão tranquilos? Pra quem não me conhece, eu me chamo Victor e pra quem me conhece sabe que eu já sou o xaropinho da Resistência Tokusatsu. Dando continuidade à série de vídeos em que eu te ensino a desenhar os nossos personagens preferidos do Tokusatsu, na estreia desta série, e também que foi o último vídeo, fizemos o Ultraman lá do ano de 1966. No vídeo de hoje, faremos o Kamen Rider Black, que é o Kamen Rider queridinho que mora nos corações de nós brasileiros. Por isso já vai deixando seu gostei aqui embaixo de compartilhar com algum amigo que por acaso o Black tenha marcado a sua infância, e também caso você seja novo aqui na Resistência, caiu de paraquedas, se inscreva no canal para mais vídeos. Então vamos mudar a posição da câmera e eu já vou te ensinar a desenhar o Black. Muito bem pessoal, vamos dar aqui início então à explicação do desenho do Kamen Rider Black. E neste desenho estarei utilizando uma lapiseira 05 e o tamanho da folha que eu farei o capacete será a folha A5, que é metade de uma A4, que é a metade de uma folha sulfite comum. Porém, entendendo os fundamentos, entendendo a explicação e seguindo todos os passos, você consegue reproduzir o capacete do Black em qualquer tamanho de desenho, tá? Assim como em todos os desenhos, assim como foi explicado no vídeo do Ultraman, seguiremos a estrutura básica para a composição da estruturação da cabeça de um personagem, que é o círculo para o crânio e aquele arco para o maxilar. Porém, é bem importante neste caso, e principalmente no Black, que o arco do maxilar ele seja mais estreito, porque a parte preta do capacete, onde ficam os olhos, ele é mais avantajado. Você até pode ver que quando o personagem está de frente, ou até tá mesmo em 3/4, que é a posição que faremos neste vídeo, ele está, digamos, tem ali uma lateralzinha um pouquinho mais avantajada que liga o capacete no maxilar, tá? Porque o Ishinomori Sensei ele dá bastante ênfase nos olhos do Kamen Rider, né? Para mostrar o sofrimento dele. Isso é muito comum na mitologia Kamen Rider que ele criou. Então, vamos seguir e respeitar a obra neste desenho. Em uma extremidade do maxilar para a outra, você fará um pequeno arco, ligando um para o outro, passando pelo círculo do capacete, né? Porque essa linha que vai separar a parte preta do capacete com o maxilar do Rider. Assim como em todo o desenho, né, temos a linha vertical que representa a metade da cabeça, e a linha horizontal que é os olhos do personagem, certo? Muito bem, no caso desse, como já foi falado, faremos o personagem em 3/4, que é, digamos, a metade entre o personagem totalmente de perfil e o personagem totalmente reto, né? Então faremos uma linha um pouquinho mais para o lado, e a linha horizontal será na metade do círculo do capacete. Lembra quando eu falei que o capacete do Rider ele é um pouquinho maior na parte de cima, que você vê aquela parte preta ligando o maxilar no capacete? Muito bem, é o que vamos fazer agora. Você vai puxar uma curvinha além daquela do círculo, e você vai fazer a curva do capacete um pouquinho maior, porque como eu já falei, né, perdão, o capacete da parte superior ele é maior do que o maxilar. Então você tem que ficar bem atento a essa parte, fazer uma curva maior agora, né? E lembre-se, é bem importante que no capacete do Black ele fique totalmente redondo. Ele não possui o formato, digamos, de gota de chuva, né? Que você começa um pouquinho mais quadradão, engorda, e na parte superior ele vai afinando como o Ultraman. Então é bem importante que fique redondo essa parte da capacete do Rider em si, né? Depois de ter feito, já estou apagando algumas linhas detalhes, fiquei retocando até que ficasse redondo o capacete e tudo mais, tá? Mas caso você queira apagar, não apague a linha vertical, né, que fizemos para fazer a simetria da cabeça, e muito menos a linha na horizontal, onde marcamos a metade do círculo. Ainda vamos utilizá-las.
Usando como norte a linha do vertical central, vamos agora fazer aquelas 3 faixas do capacete do Black, que é aquela faixa vermelha central e as prateadas ao lado da vermelha, né? Então você vai seguir o seguinte: sabe aquela linha que você traçou em primeiro lugar, que é a linha vertical? Use ela como se fosse a linha metade da parte vermelha da faixa vermelha. Então você vai puxar um pouquinho para o lado e depois do outro lado o mesmo tamanho e você terá a faixa vermelha. E as faixas prateadas, elas possuem o mesmo tamanho que a vermelha. Então você vai calcular qual foi a medida que você fez e também vai traçar 2 linhas, uma do lado da outra, né? No caso de uma extremidade depois de um outro lado, para representar as faixas prateadas. E toma cuidado que nessa hora as 3 faixas possuem o mesmo tamanho, tá? Porém, como o personagem entrar de 3/4, o lado que tiver, digamos, mais distante da pessoa que está olhando, que no caso é o lado da minha mão direita, ele está mais distante, então você pode fazer ele um pouquinho menor, porque ele também não vai atrapalhar o tamanho dos olhos do personagem, que logo já vou explicar para vocês. Para os olhos do Ryder, você tem que imaginar como se fosse um ovo na diagonal. Eu sei, não é a melhor analogia por um momento, mas foi a que eu achei. Então você tem que imaginar como se fosse um ovo meio gordinho na diagonal. E justamente por causa desses olhos do Black, que a parte superior ele é um pouquinho maior do que o maxilar. Porque na mitologia do Kamen Rider, né, ele faz esses olhos maior e aquela parte triangular abaixo do olho, porque representa o choro do Rider, o sofrimento dele por ter se tornado aquilo. Porém, na vida real, né, nas produções, nas gravações, aquele triângulo que fica abaixo do olho, ele simboliza aonde o dublê observa, né, para poder executar a ação e fazer os movimentos e tudo mais, tá? Então você vai fazer aquele ovo na diagonal, bonitoso, e na linha inferior do olho, com o início da subida, você fará um triângulo com a ponta mais arredondada. Ele não é um triângulo com a ponta reta, fazendo aquele ângulo de 90 graus. Ele tem uma pontinha mais arredondadinha, mais gordinha, que, como eu falei, é ali onde fica a visão do dublê. Um pouquinho acima dos olhos tem a antena do Rider, então você vai fazer um círculo menor e dentro desse círculo você vai fazer um cilindro, só que ao invés de fazer um cilindro totalmente reto, você fará um cilindro, digamos, grosso, né, um pouquinho mais gordinho na base e vai afinando até a parte de cima dele. E entre aquela linha horizontal que representa metade do olho do Rider com o início do círculo para fazer a antena, você fará na linha vermelha um círculo que é aquela pedrinha que tem na testa dele. Então essa linha da horizontal para metade do olho do Rider é onde a gente usa de guia para poder fazer este símbolo que fica na testa dele. E você vai fazer a mesma coisa no outro lado. Porém, como o personagem, como eu falei, está em 3/4 e o olho do Rider ele é um pouco mais avantajado, ele é mais voluptuoso, então você vai fazer o olho um pouquinho, saindo um pouquinho para fora da linha do capacete. Porque, como eu falei, tem toda a expressividade, tem todo aquele negócio do sofrimento e tudo mais, né? E depois você vai seguir fazendo a antena e aí a parte do capacete principal já está pronta.
Muito bem, agora para o maxilar você vai fazer uma curva, dando início na extremidade do maxilar, e você vai fazer uma pontinha, mais ou menos na metade entre a parte de extremidade do maxilar até o início do queixo. E depois você fazer uma outra curvinha, uma outra barriguinha, até mais ou menos a outra parte onde é a ponta do queixo. Você vai subir, faz uma outra pontinha e, ao invés de terminar o detalhe do maxilar junto com a extremidade, você vai deixá-la um pouquinho ao lado da linha. Ela vai ficar, digamos, uma linha um pouquinho mais grossa do que a do outro lado. Agora você vai ligar as duas extremidades que fizemos, aquelas duas pontinhas, com uma linha reta. E nessa linha reta, você vai puxar duas linhas retas na vertical, reta mesmo, ligando a parte do maxilar com o capacete. E agora, essa parte do rider, ela é dividida em quatro. Porém, a parte superior, ela tem uma barriguinha para cima. E as duas, no caso, as três partes, porém você vai fazer duas, porque uma já vai estar feita justamente por causa da linha que fizemos ligando um maxilar no outro, perdão, uma ponta na outra. Ela tem uma barriguinha para baixo, então você vai fazer duas linhas, duas curvinhas, duas barriguinhas para baixo. E nisso você tem o seu Kamen Rider Black pronto. Muito bem, pessoal, espero que você tenha curtido o vídeo e também espero que você aí do outro lado, caro Kaliaspak, também desenhe o Black e poste nas suas redes sociais marcando o perfil da Resistência e também o meu perfil lá no Instagram, que são Resistência Tokusatsu e Ilustra Victor, respectivamente. A imagem de referência que eu utilizei para este vídeo também está aqui na descrição. Ou posso dizer que tudo o que você precisa saber está aqui na descrição do vídeo. E o próximo personagem será o Cybercop Júpiter, lá da série Cybercops, que é uma série queridinha por nós brasileiros. Então, a gente se vê lá.